Quais foram os melhores momentos do carnaval? Melhores momentos, gente, porque mesmo que você não goste de carnaval, esse vídeo aqui eu separei algumas cenas deste carnaval de 2026 que vão lhe servir como um remédio para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. Então, caso você, em algum momento da sua vida, questionou a sua própria confiança, a sua própria personalidade, eu lhe convido a assistir esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou trazer cenas que vão lhe fazer refletir. Você vai olhar e vai falar assim, cara, eu sou muito melhor que a maioria das pessoas. E não é arrogância pensar assim, não, isso é uma constatação, isso é um fato. Fica comigo até o final que eu vou te convencer isso e vai te ajudar, vai lhe servir para reflexão. A gente teve vários momentos bizarros. Eu separei aqui, teve professora da Federal que a gente sustenta, teve o pessoal lá da família em conserva. Eu vou até trazer um artigo muito bom falando da importância da família para a sociedade, para o funcionamento da sociedade. Gente, fica comigo até o final. Esse vídeo, ó, tá muito bom. Já aproveita e inscreva-se no canal e deixe o seu like. Mas vamos então para os 5 melhores momentos. Eu separei 5 melhores momentos aí, os 5 remédios para a sua autoestima. A cena número 1 é a professora da Federal. Vamos olhar essa bizarrice aqui, essa jumenta. Gente, que horror, cara. Uma senhora falando de... Uma senhora. Eu acho que é tão bom você ser idoso e poder abordar certos assuntos com mais propriedade, não assuntos tão carnais. Mas, por exemplo, eu me vejo, sabe como quando eu tiver a idade dessa senhora aqui, eu me vejo com um canal no YouTube chamado A Coroa do Mercado, tá? Se eu fosse coroa, eu teria esse canal, onde eu ia falar sobre as crises que eu passei, sobre os dias da Bolsa de Valores, os dias mais, assim, atípicos. Por quê? Porque certas profissões, como, por exemplo, mercado financeiro, você fica melhor com o tempo. É bom você ter cabelo branco. Eu sigo vários caras de cabelo branco que eu respeito justamente porque passaram por muita coisa. Eu acho que diversas áreas são assim. Só que quando você é uma senhora como essa, que poste goze sem culpa, que tipo de conteúdo, que tipo de trabalho intelectual e que tipo de experiência essa mulher teve? Não é nada para se orgulhar. São as experiências mais carnais e os incentivos mais superficiais. Então, é uma vergonha uma senhora prestar esse papel aqui. E além disso, olha só, não é qualquer senhora. Ela é a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, o salário dela, a gente que paga, o salário dela, gente. Isso aqui é uma prova de que as universidades do Brasil perderam total o seu prestígio, pelo menos as universidades públicas. E eu falo isso como alguém que fez USP. Porque toda vez que eu falo isso, sempre vem alguém falando que isso é inveja, porque eu não passei. É que nem quando eu falo mal de funcionário público, funça. É porque você não tem capacidade de passar. Não, querida, eu me formei em engenharia química pela USP aos 23 anos. Eu passo onde eu quiser. E eu, como alguém que estudou em escola pública, e não só em escola pública, mas também em universidade pública, eu sei a merda que é. Eu sei a lacração que é. E é esse tipo de gente aqui. Então, as universidades federais, as universidades públicas, perderam total o seu prestígio. E isso daqui é a prova. Sério, cada vez mais eu me desapego das credenciais tradicionais. E eu vejo isso até na minha área, mercado financeiro, gente. O que tem de economista, esquerdista, o que tem de gente que trabalha no mercado financeiro, no mercado de capitais e fez o L e é esquerdista. Eu não suporto, eu não consigo entender a lógica dessa jumentada. E muitas vezes são pessoas formadas em universidades com diplomas, com certificações, com uma série de credenciais, mas que na prática defendem o que é errado, acreditam nas ideias
totalmente erradas, ideias perturbadas. Aliás, se você tem interesse em conhecer sobre a minha mentoria anticrise, uma mentoria de investimentos no exterior, são 8 encontros comigo, online, ao vivo, em grupo, 2 encontros presenciais que nós fazemos em São Paulo, inclusive o último foi na minha casa, foi super legal, eu vou deixar passando as fotos aqui. Eu tenho uma mentoria de investimentos com duração de 4 meses e eu estou na 3ª turma. A primeira turma, o investimento foi R$6.000, a segunda turma foi R$8.000 e essa 3ª turma o investimento é R$12.000. Na próxima turma eu vou aumentar cada vez mais até chegar ao ponto em que eu venderei essa mentoria por R$30.000. Então, caso você tenha interesse em entrar para minha mentoria e conhecer pessoas com os mesmos valores que estão buscando educação financeira e principalmente investimentos no exterior, fora do risco Brasil, preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com a minha equipe. A minha equipe está à disposição e vai te atender, vai te explicar como funciona. O link está aqui nesse QR Code, você escaneia o seu celular e também na descrição e no primeiro link fixado. Mas voltando aqui, gente, voltando, a questão do carnaval, teve outro fato aqui também, né, da família em conserva. Vocês viram isso daqui? Vamos dar uma olhada. E a Caneco de Niterói entra na reta final do desfile nesse setor, retratando o 3º mandato de Lula como presidente da República, enaltecendo a defesa da soberania nacional. Os conservadores aí lá tem de conserva. Bandeira dos Estados Unidos, né, Disney, porque esquerdista odeia Estados Unidos. Gente, quer irritar um esquerdista? Fale que você tem vontade de conhecer Miami. Aí ele vai te falar assim: Miami é só compras, é só ir no Sogras. Ele não sabe que quão foda é Miami. Miami pra mim é a melhor cidade do mundo. Mas não, então eles fizeram questão aqui de botar ainda a bandeirinha dos Estados Unidos com a Minnie. Ah, esses dias eu vi também uma educadora financeira. Tá vendo, gente? Porque vocês ficam assistindo esse tipo de gente. Vocês ficam vendo o educador financeiro que pede pra você economizar no papel higiênico. A outra educadora financeira falou, sabe o quê? Que fazer enxoval em Miami é brega. Ah, tá bom. E viver no Bostil não é brega. E viver no Bostil com um monte de fio na rua não é brega. E pagar 2 vezes mais num carrinho, não sei lá o que, de enxoval, porque você tá pagando imposto para sustentar vagabundo, isso não é brega. É esse tipo de gente que é a referência de educação financeira no Brasil, galera. Parem de assistir essas pessoas. Sério, e não dá pra entender gente que trabalha com investimentos e ser esquerdista, progressista, fez o L. Ah, fala sério, né, gente? Olha, não consigo nem entender isso, por isso que eu também não aceito esquerdista na mentoria, tá? Não aceito, não importa. Às vezes a pessoa, eu sou de esquerda, mas eu sei que a Nanda tem resultado na carteira, eu quero aprender a parte de investimentos, eu me interesso pela parte técnica. Caguei, não aceito. Hoje eu tenho o poder de dizer não e de aceitar quem eu quiser. Mas sobre aqui a família em conserva, existe um esforço estatal para enfraquecer a entidade da família. Por isso que esquerdista, que geralmente são... Todo esquerdista é cadelinha do Estado, todo esquerdista defende o Estado e por consequência eles caem nesse argumento de enfraquecer a instituição família. Tem um artigo do Ryan McMaken que ele fala: as famílias são a chave para a construção de alternativas ao Estado. Eu vou ler alguns trechos aqui desse artigo, vocês vão entender por que o esquerdista, por que essa cultura carnaval, esquerda, por que eles tentam bater na família. Olha só o que ele fala. Uma parte necessária da oposição ao Estado é o fortalecimento de outras instituições que possam desafiar o poder estatal e oferecer alternativas ao aparato estatal. Ou seja, se quisermos minar o Estado de forma significativa, é necessário incentivar, desenvolver e sustentar instituições não estatais robustas, como igrejas, famílias e mercados privados. Então, essa é a lógica. Esquerdista ama o Estado, esquerdista gosta do Estado, e aí, por consequência, cai nessa propaganda, defende essa propaganda anti-família. E ele está explicando aqui como que a família é uma instituição essencial para enfraquecer o Estado. Essas são as instituições do que os antigos liberais clássicos chamavam de sociedade civil. Talvez a mais importante dessas instituições seja a família. Entre todas as instituições humanas, a família é de longe a mais natural, no sentido de que sempre existiu onde quer que existam seres humanos. Os economistas austríacos,
eles criaram o conceito de ordem espontânea. O Hayek foi quem criou o conceito de ordem espontânea, ou seja, algumas instituições acontecem na sociedade e não são fruto de uma entidade central. Por exemplo, quem criou o casamento, quem criou o comércio, quem criou a linguagem? Isso não tem um dono, não tem alguém que criou. Por isso que existe até uma linha no direito que é o justnaturalismo, que considera essa ordem natural, essa ordem espontânea na sociedade. Algo que, obviamente, o Brasil não segue, porque no Brasil, o Brasil é um estado altamente positivista, que é o contrário aí do justnaturalista. Mas voltando aqui, a família é fundamental para a experiência humana de um modo que o Estado jamais foi e jamais poderá ser. Mas o Estado, ele se propõe a ser uma grande família. Tanto que no livro A Mente Esquerdista, do psiquiatra, eu não lembro o nome dele, mas vou deixar o livro aqui. Ele fala que, na experiência dele como médico psiquiatra, ele entendia que os esquerdistas, eles achavam, geralmente eles tinham problemas de famílias desestruturadas, né? Eles tinham uma falta da figura de um pai ou de uma mãe presente, faltava ali uma família, né? Um laço familiar forte, e por isso mesmo o esquerdista acabava desenvolvendo uma visão de que o Estado é que deve ser essa família, que deve cumprir esse papel de família, e por isso o Estado tem que dar tudo, e não apenas o Estado, mas os próprios integrantes da sociedade, as próprias pessoas, elas têm como que obrigações umas com as outras, como se fossem membros da mesma família. E aí no final esse médico afirma que esquerdice é debilidade mental, algo que eu também considero. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando que quem votou no Lula, a psiquiatria responde. Eu falo sobre esse livro aqui, eu vou deixar o vídeo antiguinho, mas ele é atemporal. Eu vou deixar para vocês assistirem aqui. Então, o que ele tá falando aqui? Voltando aqui ao texto. De modo semelhante, o Estado tem buscado suplantar a família. Ele fez isso por meio de uma miríade de estratégias, incluindo escolarização estatal, serviço militar obrigatório, o estado do bem-estar social e imposto sobre herança. Sim. Pesado isso aqui. As famílias sempre representaram uma ameaça ao poder estatal porque frequentemente atraem a lealdade dos indivíduos para fora das instituições estatais e porque podem ser fundamentais ao oferecer estabilidade econômica e social às pessoas. E aqui ele fala, eu vou deixar o artigo aqui para vocês lerem do site do Mises, falando sobre diversos dados mostrando como que uma família bem estruturada, ela é mais ativa socialmente em termos de trabalho voluntário, em termos de estabilidade, como que isso é essencial para a economia de mercado prosperar. Então eu lembrei desse artigo porque é claro que o esquerdista vai questionar o papel da família, é claro que o esquerdista vai fazer um desfile de escola de samba ridículo como esse, péssimo, botando família em conserva. E é claro também que tem jumento que gosta disso daí. Eu fico imaginando essas pessoas que estão fantasiadas desse negócio aqui. Elas sabem aquilo que elas estão criticando, mas no fundo elas devem ter uma vida de merda, deve ser um monte de fracassado, um monte de gente esquerdista que não construiu uma família, que não fez nada, um monte de gente burra, jumento, é o que eu falei, mas ainda bem que existem essas pessoas para nossa autoestima, gente. Eu vejo essa galera aí dançando, sambando em escola de samba, com o negócio de família em conserva e zombando dos Estados Unidos, que é o país mais próspero do mundo e é o exemplo de prosperidade para o mundo. Podem falar o que for dos Estados Unidos, gente, mas todo mundo quer morar lá. As pessoas arriscam a própria vida querendo morar nos Estados Unidos, atravessando fronteira. Então o esquerdista ama criticar os Estados Unidos, no fundo é tudo jumento. E eu vejo essa galera, assim, me dá uma motivação. Quando eu vejo isso, eu lembro que é o meu dever ficar muito rica. É uma obrigação, não é um simples desejo. Desejo de ficar rico, todo mundo tem, mas no meu caso, eu tenho um dever, porque a média é tão burra, a média é tão lixo, é tão jumento. Olha essas pessoas aqui desfilando, gente, é tudo jumento, é tudo lixo, é QI negativo. Não, a gente tem que olhar isso e falar assim, eu vou acordar mais um dia motivado, eu vou fazer acontecer, eu vou usar todo o meu potencial e eu não vou esmorecer. Eu vejo isso como uma motivação. Mas vamos voltar aqui para a próxima
O próximo momento bizarro. Escola que homenageou Lula. Vocês viram isso daqui, gente? Escola que vai homenagear Lula tem carro alegórico com um Bozo preso usando uma tornozeleira eletrônica danificada. Pois é, né? Isso aqui foi o desfile, tá? Desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao Lula. Essa homenagem gerou diversas acusações de campanha eleitoral antecipada, mas mais do que isso, eu me questiono o que homenagear, né? Um monte de empresa quebrando no Brasil, ambiente péssimo de negócio, um monte de ministério inútil sendo criado, mais impostos cada vez maiores e mais desproporcionais. E esses animais ainda se dão o trabalho de homenagear o Lula. Não dá pra entender, cara. E assim, se você tá na dúvida de quem votar em 2026, faça o seguinte exercício. Quem você acha que os bandidos vão votar? Os assaltantes, os criminosos, estupadores? Quem vocês acham que eles vão votar? Aí depois, quem sabe isso te ajude a iluminar a sua mente. Caso você tenha algum viés esquerdista, você se cure dessa doença. Voltando aqui, galera. Outra cena bizarra de gente se batendo. Cara, olha isso. A gente se bateu. Primeiro a bater levou o troco de homem. Cara, isso aqui é a cara do subdesenvolvimento do Brasil, né? Isso aqui, o inferno, não tem diferença nenhuma. Sabe, é a cara daquela galera baixa que fala: roubou meu homem, vamos brigar. Pelo menos tem uma vantagem nesse vídeo aqui, que nesse caso dessa mulher aqui, o gasto calórico ocorreu. Pelo menos um gasto calórico ela teve. Embora eu acredite que depois, quando acabou depois dessa treta, ela foi comer um x-tudo. Que mais, gente? Ó, pessoas no metrô aqui. Com vocês, um pouquinho de como tá a volta pra casa no Carnaval do Rio de Janeiro. Ai, gente, o que é isso? O que é isso? Assim, como que alguém se submete a uma coisa dessa, cara? Esse vídeo ele tem cheiro, né? Que bagunça, que falta de... E a briga? Ai, olha, vocês têm... Nossa, é a mulher com os peitos pra fora, cara. Que foi isso, gente? Gente do céu, cara, que vergonha. Não sabe o que é pior? Que o voto dessas pessoas tem o mesmo peso que o nosso. É a democracia. Bem que diz aquele livro lá, Democracia, o Deus que falhou. Tem o mesmo peso. Você acha que essas pessoas votam em quem? E são pessoas que nunca vão prosperar, gente. Olha, se você for em carnaval, por favor, pare com isso. Tire seu tempo esse feriado pra ler, pra estudar, pra trabalhar. Eu trabalhei no carnaval. Trabalhei, fiz um monte de coisa, adiantei vários roteiros de vídeos aqui, atendi mentorado. Cara, vida normal pra mim, porque eu gosto, porque eu tenho prazer nisso. Essas pessoas aqui não, é a festa pra eu me anestesiar da vida de bosta que eu tenho. É assim que eles vivem. E eu não tenho dúvida de que são pessoas que vão ser pobres pra sempre. É sério, assim, não tenho dúvida. E o problema não é ser pobre. Eu nasci pobre, mas por que eu enriqueci? Porque eu direcionei a minha energia para a coisa certa. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa para onde eu direciono a minha energia. Eu nunca, nem que me pagassem eu iria em bloco de carnaval, porque essa situação me drena, tira energia vital que poderia ser direcionada para trabalhar, para prosperar, para fazer dinheiro. Essas pessoas aqui que curtem esse tipo de anomalia, nunca vão enriquecer. Mas pelo menos é o que eu falei, é muito fácil ser acima da média no Brasil, é muito fácil, não tem concorrência, não há concorrência. Tem uma coisa, isso deve lhe servir de motivação. As pessoas são muito ruins, as pessoas vão em bloco de carnaval, as pessoas tomam litrão, as pessoas votam na esquerda. E em qualquer área, gente, eu tô falando desde dos trabalhos mais complexos até serviços que nem precisam de tanta capacidade intelectual, tanta formação, tanto diploma. Por exemplo, eu chamei um pintor pra minha sala e o cara fez uma bosta. O cara é um bosta, estragou tudo aqui. Vou ter que chamar outro. É que eu não sei, não vai dar pra ver aqui a parede, mas o cara, sabe, porco. Eu tenho dificuldade de achar bons profissionais, até mesmo nos serviços mais simples. Então, se você é bom no que faz, se você estuda, se você tem capricho, se você direciona a sua energia para a coisa certa, é muito fácil vencer. Não caia nessa coisa do ai, mas o Brasil é difícil, ai, mas não sei o que, ai, mas não sei o que lá, ai, mas é culpa de não sei o que.
não caia nisso. Eu sei que desanima, mas por outro lado, a concorrência é tão ruim que eu considero muito fácil prosperar. É muito fácil ser acima da média, gente. Olha o meu mercado financeiro mesmo. Eu já tive casos de gerente de banco, cliente meu, que queria mandar dinheiro pra fora e o gerente do banco falou, sabe o que é que mandar dinheiro pra fora era ilegal? É esse nível. O cara trabalha num grande banco, que eu não posso falar o nome porque minha advogada não deixa. Um grande banco e o animal, o imbecil, falou pro cliente que mandar dinheiro pra fora era ilegal. É esse nível, é esse nível. E aí a minha vontade, que era, eu falei pro cliente, assim, posso ligar? Posso ligar pra esse debiloide? Mas aí o cara não quis me atender, é óbvio, porque seria jantado por defender uma bizarrice dessa, porque, claro, o banco do brasileiro, os bancos, as corretoras, eles não querem que você tire dinheiro do Brasil, eles querem que você invista em Brasil, querem que você compre CDB do Banco Master, Tesourinho Direto, COI da Ambipar, eles querem que você compre essas merdas aí pra sua carteira. E aí eles ficam inventando essas mentiras no que diz respeito a investimentos no exterior. Mais uma vez eu faço a chamada aqui para a terceira turma da minha mentoria anticrise. É só você preencher o formulário que está aparecendo aqui no QR Code durante todo o vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E aí, o que você achou do carnaval? Qual foi o momento mais marcante e o momento mais que te deixou mais reflexivo no sentido de olhar e falar, cara, eu realmente sou muito acima da média? E, gente, não se sinta arrogante por pensar isso, não. Não, isso é uma constatação. Não é, sabe, porque tem gente que fala assim, ai, não tem ninguém superior a ninguém. É claro que tem. Se eu olho pro meu lado e eu vejo petista, esquerdista, social-democrata, gente fantasiado pro carnaval, um monte de... É óbvio que eu sou superior, mas assim, eu sou muito superior, não é difícil, não é arrogância, é um fato. É muito fácil ser acima da média no Brasil, que isso lhe sirva de motivação. Eu falo isso te desejando todo sucesso, eu quero que você cresça na vida, quero que você tenha sucesso, quero que você prospere, e a prosperidade vem dessa constatação de que a média é muito ruim e que você pode se destacar. E se você ficou comigo até aqui, comente um eu fiquei e até o próximo vídeo, pessoal!